Boa noite a todos. Antes de nós darmos início à nossa reunião, nós gostaríamos de pedir aos companheiros com aparelho celular o favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E vamos ler então a paginazinha, livro Cartas do Coração, lição 38, Cilícios. Antigamente, quem pretendia alcançar o céu através do caminho religioso, usava cilícios inquietantes com que castigava a carne dolorida. Hoje, porém, compreendemos que a matéria, embora viva com os milhões de corpúsculos que a constituem, é recurso passivo ante a vibração espiritual. Entendemos que a consciência vive ante o corpo, na posição do maquinista perante a locomotiva. A harmonia ou o desequilíbrio representam resultados da direção. Não vale, pois, oprimir o sangue sem disciplinar o coração. Na atualidade, possuímos cilícios valiosos que efetivamente cooperam em nossa redenção. O silêncio amigo diante da calúnia impensada, a renunciação a certos favores materiais a benefício do companheiro que caminha conosco, o sacrifício mudo pela afeição que se transviou no roteiro terrestre, a doação dos recursos que nos fazem falta no amparo ao próximo, a resistência às tentações de nossa própria natureza inferior, o esquecimento de vantagens cabíveis à nossa situação para que nossos companheiros se rejubilem com o êxito antes de nós, a gentileza sem reclamação, a caridade sem pagamento, a noite de vigília à cabeceira dos agonizantes, o auxílio pessoal aos mais infelizes, o sorriso amigo diante da suspeita sem razão de ser. Semelhantes medidas são sempre elementos espirituais do mais alto valor ao nosso progresso. O Senhor não nos induziu a atormentar o corpo, a fim de alcançarmos as divinas portas. Aconselhou simplesmente a coragem de negarmos a nós mesmos no combate ao nosso eu, egoístico e absorvente, a fim de que tornemos a cruz dos nossos deveres de cada dia, seguindo-lhe os passos. Certamente, se quisermos sustentar nos próprios ombros o madeiro de nossas obrigações, atingiremos com o Mestre a alvorada da redenção sublime para sempre. E diante dessa belíssima lição, que nós façamos sim uma reflexão sobre como nós estamos nos conduzindo na vida. Será que eu estou olhando para aquele que carece de tudo? Será que eu estou tendo paciência com aqueles que não pensam como nós? Será que eu estou fazendo todo o bem necessário e possível aos meus semelhantes? Porque Jesus já nos ensinou tudo isso. Basta que apliquemos em nossos hábitos diários essa atitude. Olharmos o outro como irmão, porque somos todos filhos do mesmo Pai. E assim, agradecidas por tudo, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo vosso amor, rogamos nesse momento que possas abençoar a nossa Lúcia Ventura, que nos trará o estudo do Livro dos Espíritos na noite de hoje. Que ela possa estar inspirada e intuída para nos trazer aquilo que necessitamos ouvir. Abençoa a nossa Kilsen, que nos trará o estudo e o comentário do Teu Evangelho, que ela também seja envolta na luz e na inspiração para trazer a explanação do Evangelho. E assim, Pai, agradecidos
Pedimos que seja em nome de Jesus, o nosso Mestre amado, em nome de Maria, nossa sublime Mãe, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que possamos, encerrando essa prece, darmos início à nossa reunião de estudos e passes da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Aqui? Não. Para os dois? Vamos ver. Pronto. Segurei e caiu. Peraí, deixa eu colocar de novo. Pronto. Para trás, eu acho melhor para trás. Pronto. Vamos nós. Eu não estou acostumada com isso aqui. Pronto. Tá bom assim? Tá? Então, boa noite a todos. Que o Mestre Jesus nos ampare e oriente o nosso trabalho, o nosso estudo da noite de hoje. Hoje nós temos a responsabilidade de falar das questões 667 a 673 do Livro dos Espíritos, que trata de politeísmo e de sacrifícios, né, dentro da lei de adoração. Então nós temos no capítulo, né, o capítulo inicia falando sobre o objetivo da adoração, que é a questão de elevar o nosso pensamento a Deus. Também fala sobre a adoração exterior, que ela pode ser útil se for feita com o sentimento, mas que às vezes, na grande maioria das vezes aí ao longo da história da humanidade, nós vimos que era mais a prática pela prática, sem sentimento, sem ligação real com Deus, com a espiritualidade. Então, nesse sentido, a prática exterior, ela se torna inútil, ela não tem valor, ela não agrada a Deus, ela não atinge o objetivo. Também foi falado sobre vida contemplativa, que também é inútil na sua grande maioria das vezes, porque a pessoa se fecha para a sociedade, se fecha para o mundo, fica enclausurada. E estando enclausurada, o que ela aprende? O que ela faz de bom? Deus deseja que a gente seja útil, que nós façamos o bem onde quer que a gente esteja. Então, estar enclausurado, ter uma vida contemplativa, ficar o tempo todo só rezando, não produz o nosso crescimento espiritual, não faz com que a gente aprenda uma série de questões que a gente só aprende em sociedade. Se não for em sociedade, a gente não vai aprender. E aí vem a parte maior do capítulo falando sobre a prece, que é verdadeiramente o ato de adorar a Deus, mas novamente, se houver sinceridade, se houver um sentimento verdadeiro de religiosidade, se a criatura realmente elevar o seu pensamento a Deus, a Jesus, a essa espiritualidade superior, porque senão também muitas vezes é apenas um movimento, uma prática exterior também, um ritual. Então, tudo vai depender do nosso sentimento em relação a esses itens que foram trabalhados anteriormente. E aí Kardec vai perguntar sobre o politeísmo. Por quê? Porque o politeísmo foi uma prática que perpassou a história da humanidade, né? E que era muito praticado lá no início, naqueles povos mais antigos.
Então, Kardec justamente pergunta, na questão 667, por que o politeísmo é uma das crenças mais antigas e mais difundidas, já que ela é falsa. Então, a primeira coisa é a gente pensar no que é o politeísmo, né? A palavra quer dizer poli, muitos, teísmo, tel, Deus. Então, o ismo é um sufixo para a doutrina, né? Então, é a doutrina dos muitos deuses, o que era praticado lá em Roma, na Grécia, na Pérsia, no Egito, os nórdicos, né? Era uma prática comum naqueles povos antigos todos. E por que que esses povos tinham a ideia, tinham a crença em vários deuses? Essa é a grande questão, mas que também é fácil da gente entender. A resposta, obviamente, vai nos levar a esse raciocínio, mas nós podemos por nós mesmos ir deduzindo alguma coisa. Olha só, um povo ainda ignorante, um povo que ainda não tinha uma ciência, que não tinha explicação para uma série de fenômenos naturais, que não tinha explicação para as relações com o mundo espiritual que já aconteciam naquela época, porque desde que há um encarnado e um desencarnado, há relações com o mundo invisível. Então, sem conhecimento, sem explicação para essas relações entre homens e espíritos, e sem explicação para os fenômenos que hoje para a gente são naturalíssimos. Hoje uma criança, às vezes de 6, 7 anos, já sabe explicar que a água, lógico do jeitinho dela, né? Mas já sabe explicar que a água evapora, vai para o céu, fica na nuvem e depois, uma hora, a nuvem está muito pesada e chove. Mas para aqueles homens lá mais primitivos, não havia esse entendimento. Então, cada fenômeno da natureza, eles passaram a entender que era um ser que eles não viam, e aí o nome Deus, né? Um Deus que comandava aqueles fenômenos. Só que aí nós temos que pensar o seguinte: da mesma forma que eles não tinham explicação para os fenômenos e para essas relações com o plano espiritual, eles também acreditavam que esses deuses, eles eram muito parecidos com o próprio homem. Então, esses deuses eram muito com movimentos, com sentimentos, né, com ações humanas. Então, por exemplo, eu vou ter que dar uma olhadinha aqui, que a gente não grava nada, né? Não grava tudo, melhor dizendo. Mas, por exemplo, lá na Grécia e em Roma, porque os deuses da Grécia foram transportados para Roma com outros nomes, né? Então, por exemplo, na Grécia, Zeus, em Roma, Júpiter, era o deus, era o rei dos deuses, era o senhor do céu e do trovão. Então, existe o céu. Eu não sei explicar o que é o céu, então tem lá Zeus, né? Que é o rei desse céu. Eu não sei explicar o que é o trovão. É esse Zeus que é o rei, é o deus do trovão. Hera na Grécia e Juno em Roma, a rainha dos deuses, esposa de Zeus, protetora do casamento e da família, porque aí eles também já começam a sentir necessidade de ter esse ser invisível, mais poderoso, que me ajude a conduzir determinadas situações da vida. Então, o meu casamento, a minha família, a agricultura, a pecuária, as relações, as festas. Então, tem lá Baco, né, que é o deus das festas, o deus do vinho.
Tudo isso, ó, Poseidon na Grécia, Netuno em Roma, deus dos oceanos, causador dos terremotos. Ares na Grécia, Marte em Roma, deus da guerra, da violência, da batalha. Vejam que são, esse aqui, por exemplo, muito ligado aos sentimentos humanos, né? O deus da violência, da guerra, da batalha. Ares, já falei, Ares. Apolo na Grécia, Febo em Roma, deus da poesia, da música, da profecia, da luz e do sol. Olha só, da profecia. O que é a profecia? É a nossa ligação com o mundo espiritual, é a nossa relação com os desencarnados. São as informações que os desencarnados trazem para nós, as orientações. Então, o Apolo, ele era esse Deus que trazia mensagens do plano espiritual para o plano material. Então a gente percebe que esses homens, né, da antiguidade, eles acreditavam nesses deuses. E aí nós vamos ter, por exemplo, Paulo de Tarso, que é o apóstolo dos gentios, que quando ele vai levar o evangelho de Jesus para a Ásia, para esses povos politeístas, ele enfrenta dificuldades. Dificuldades porque ele está levando o ensinamento que vai contra os ensinamentos desses deuses politeístas, contra a vontade daqueles que professavam o politeísmo. Então ele passa por poucas e boas em algumas cidades, mas tem inclusive uma que ele é confundido com o próprio Apolo, que a gente falou agora há pouco, mensageiro, né, dessas informações, dessas orientações do plano espiritual para nós. Então ele chega na cidade, ele cura um paralítico, ele está acompanhado de Barnabé, né, um outro companheiro. E aí as pessoas ficam tão maravilhadas com aquela cura que acham que Barnabé eles confundem Barnabé com Zeus e o Paulo com Hermes, que na verdade também é um mensageiro divino, né? É outro mito, outro deus da mitologia que também era responsável por essa ligação entre o mundo espiritual e o mundo material. Então Barnabé seria o próprio Zeus e Paulo de Tarso seria Hermes, esse mensageiro divino. Então esses povos, eles tinham a dificuldade em relação à ideia do Deus único. Quem é que vai ter a ideia do Deus único? Os judeus. Mas se nós lembrarmos, mesmo eles tinham às vezes umas ideias meias truncadas. Mas voltando aqui ao politeísmo, que é o nosso ponto de estudo hoje, né? O que acontece? Se eles têm dificuldade no Deus único, eles não conseguem perceber, por outro lado, a dificuldade. Imaginemos nós aqui, somos 3 aqui na mesa. Se cada uma de nós fosse uma deusa romana, egípcia, grega, persa, né? Enfim, uma deusa, como se acreditava lá no passado. E aí, nas coisas às vezes mais simples, a gente poderia discutir e brigar, não é? Porque eu quero que o dia tenha 30 horas, mas ela quer que o dia tenha as 24 horas que já tem. Mas eu quero que a noite seja de tal maneira, mas aí ela quer que a noite seja de outra maneira. Eu quero o trovão, mas que ele não faça barulho, e ela quer o trovão com mais barulho ainda. Isso nas coisas da natureza, imagine nas nossas relações humanas, porque quando a gente pega a história
desses deuses, principalmente os gregos e os romanos, né? Vira-volta, eles vêm aqui, aí se apaixonam por uma humana, e aí tem lá o filho que é um semideus, e tem a confusão, porque aí a esposa do deus fica revoltada porque ele se relacionou com uma humana e quer se vingar. Olha só, cheios de sentimentos humanos, não é? E criando muita confusão. Para nós, atualmente, isso tem uma vantagem, né? O que tem de literatura para a gente pegar, ler, e filmes para a gente ver, é muita coisa, né? Mas se houvesse uma realidade nisso, na verdade, nós teríamos um caos aqui na Terra provocado por esses deuses. E olha, isso sem contar a confusão que seria os deuses do Egito contra os deuses de Roma, contra os deuses persas, contra os deuses gregos, contra os deuses nórdicos e outros tantos, né? Um detalhe que eu esqueci de falar, mas que é interessante. Até hoje, nós ainda temos povos que são politeístas. Então, o hinduísmo e o budismo, eles têm vários deuses. Quando a gente pega lá o hinduísmo, que a gente vê aquelas imagens, até estava vendo na internet, né, algumas deusas com 4 braços. Então são povos que até hoje cultuam entidades, né, deuses, que para eles tem um significado relacionado ao sol, ao dia, à noite, à chuva, à agricultura, enfim, à fertilidade, à beleza, ao amor. Então nós ainda temos, até hoje, povos com essas ideias politeístas, com a dificuldade de aceitar o Deus único. E, obviamente, Deus nunca se aborreceu com isso, né? Para ele não faz grande diferença. A grande questão somos nós mesmos, que lá no passado precisávamos desses deuses até para começar a desenvolver algum sentimento de religiosidade. Embora um sentimento confuso, porque, como a gente já falou, muitos dos atributos desses deuses eram atributos muito humanos. Era o desejo carnal, era a ambição, era a traição, era o ciúme, era a violência. Alguns poucos é que estavam ligados a determinados sentimentos e valores mais elevados, mas muitos ainda eram ligados a esses sentimentos menores, né, que nos fazem mal. Então, por exemplo, nos deuses do Egito, tinha lá a Maat, deusa da ordem, da justiça e da verdade, que era uma das principais, das mais cultuadas. Tinha a Tote, que era também um deus da sabedoria, da magia e da escrita. Olha só, da magia, novamente as nossas relações com o mundo espiritual. Então nós temos deuses já com algum nível de moralidade e alguns deuses iguaizinhos a nós, fazendo as mesmas peripécias, tendo os mesmos equívocos que nós temos até hoje, não é? E aí Kardec, ele vai falar na questão 667 ainda, né? De que mesmo assim, mesmo lá no passado, alguns poucos homens eram esclarecidos. Graças a Deus, né? Porque são exatamente esses homens esclarecidos que aos poucos vão trazendo as verdades para a população, vão esclarecendo os companheiros de sua época. Às vezes até eles desencarnam e os ensinamentos deles só vão ser aceitos depois da morte deles. Mas
a cada uma dessas épocas, desses povos, já se tinham alguns homens esclarecidos que deixavam verdades, ou pelo menos partes de verdades, para que fossem trabalhadas, estudadas, compreendidas posteriormente, né? E aí a gente vai para a questão 668, tem que tomar cuidado que o fiozinho prende aqui. Na questão 668, Kardec pergunta lá os fenômenos espíritas, né, que aconteceram durante esse tempo todo, desde lá do início. Não sendo conhecidos, eles já eram, né, esses espíritos já eram confundidos com os deuses também. A gente não vai ler a resposta, a gente vai ler o comentário de Kardec, né? Kardec vai dizer para a gente, primeiro, que a palavra Deus, na época, tinha uma acepção mais ampla, um significado mais ou menos como para nós hoje a palavra espírito. Então, quando a gente fala espírito, a gente sabe que tem aqueles espíritos inferiores, com muitas dificuldades, tanto intelectuais quanto morais. A gente sabe que tem os inferiores com dificuldades só morais, mas que já tem alguma intelectualidade. A gente sabe que tem espírito mediano, já caminhou alguma coisa em moralidade e inteligência. A gente sabe que tem espíritos elevados, tem espíritos superiores, tem espíritos puros. Então a palavra Deus, na época, lá bem para trás, ela tinha também essa amplidade, essa amplidão, né? Essa amplitude, melhor falando, de significados. E que depois, pelos interesses humanos, é que nós fomos, e eu digo nós porque a gente já acredita na reencarnação, né? Então, eventualmente, nós estávamos por lá e talvez nós fôssemos um desses que Kardec está colocando aqui, que por interesses começaram a cultivar, a multiplicar, divulgar esses deuses até em função dos interesses financeiros, para lucrarem alguma coisa. Por quê? Porque aí para cada deus era construído um templo, imagens, haviam lá as pessoas que tinham alguma mediunidade que eram levadas para esses templos, que passavam a não ter tanto contato com a sociedade, que davam consultas, né, como a gente fala hoje em dia, davam consultas, mas visando também a questão financeira. Você ia lá se consultar, mas você pagava alguma coisa? Então, tudo começou a girar também muito em função do dinheiro, do lucro, do ganho, em função desses deuses, né? Mas Kardec vai falar aqui para a gente, no meiozinho do comentário. Se estudarmos atentamente os diversos atributos das divindades pagãs, aí reconheceremos sem dificuldade todos aqueles de nossos espíritos em todos os graus da escala espírita, o que a gente falou agora há pouco. Inferior, mediano, mais elevado, né? Seu estado físico nos mundos superiores. Então, alguns até eram espíritos um pouco mais elevados, que já habitam outros mundos um pouquinho melhores do que a Terra e que vinham aqui trazer algumas comunicações, porque um Zeus sendo o rei dos deuses já não é qualquer espírito, né? Enfim, todas as propriedades do perispírito. Por que todas as propriedades do perispírito? Porque para haver essa comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material, eles aparecerem para os que estavam aqui no planeta Terra, para eles darem comunicações, né? Hermes era mensageiro dos deuses. Então, para dar essas comunicações, o perispírito aí está envolvido. Quando a gente estuda lá o Livro dos Médiuns, a gente vai ver isso com mais detalhe, né?
e o papel que desempenham nas coisas da terra. Por quê? Porque alguns desses espíritos realmente estavam envolvidos em alguns fenômenos da terra. Nós já passamos aqui no Livro dos Espíritos pelas questões ligadas aos fenômenos da natureza, que mostra para a gente que alguns espíritos, sim, agem sobre alguns elementos da natureza. Ventar mais, ventar menos, chover mais, chover menos, não é? Alguns estão ligados realmente a isso. Então, o papel deles na Terra. E aí, Kardec faz no segundo parágrafo um comentário muito interessante. Ele diz: o cristianismo, vindo aclarar o mundo com a sua luz, não destruiu uma coisa que está na natureza. Esse intercâmbio, a existência desses espíritos não tem como destruir, né? Mas dirigiu a adoração para aquele que é digno dela. Ou seja, o cristianismo, e aí entra o judaísmo com a ideia do Deus único, né? Olha, não existem deuses, existe Deus com letra maiúscula, né? Jeová, Yahvé, enfim, Elohim, aí davam uma série de nomes na antiguidade. Existe o Deus único, o Deus verdadeiro. Os outros, no máximo, são colaboradores, e mesmo assim alguns nem colaboradores, né? Porque Deus da guerra, da batalha, né? Tem o Deus do inferno, esses não são nem colaboradores de Deus, né? E aí ele continua: quanto aos espíritos, a lembrança deles perpetuou-se sob diversos nomes, conforme os povos e as suas manifestações, que nunca cessaram. Então é exatamente isso que a gente falou, ficou na mitologia, lá para os budistas, para os hinduístas, ainda estão lá, se perpetuou. Faz parte agora da história da humanidade. Não tem mais como a gente simplesmente jogar fora. Agora, ficou como mitologia grega, mitologia romana, mitologia persa, mitologia egípcia, não é? Já não é mais o politeísmo em si, o cultivo desses vários deuses. Kardec ainda vai falar sobre a religião, né? Que viu nos fenômenos que eram produzidos por esses espíritos como fenômenos miraculosos, e os incrédulos viram como impostura. Olha só como a religião brigando sempre com as pessoas não religiosas. Então a religião via um fenômeno de aparição de um espírito que lá atrás foi considerado como um deus, como algo miraculoso. Vê uma comunicação, uma orientação do plano espiritual como algo miraculoso, uma cura, porque tinha Deus da cura, como algo miraculoso. E o incrédulo diz: não, isso aí é superstição, isso aí é invenção, isso aí não existe, não é? E aí Kardec continua ainda dizendo: hoje, graças aos estudos mais sérios, feito às claras, o espiritismo, liberto das ideias supersticiosas que o obscureceram durante séculos, nos revela um dos maiores e mais sublimes princípios da natureza. Que princípio da natureza é esse? Exatamente os espíritos e a sua ação no nosso mundo material. Então, mesmo quando a gente está falando aqui de politeísmo e de sacrifícios, nós temos aí provas da existência do mundo invisível, provas da nossa imortalidade, provas da possibilidade do nosso progresso moral. Então, tudo isso ainda está dentro desses estudos, embora Kardec não tenha, digamos assim, destrinchado mais, né? Porque ele se ateve mais à questão da adoração a Deus mesmo. E aí depois nós vamos passar para a parte dos sacrifícios, porque o que acontecia? Muitos desses povos politeístas
eles tinham hábitos de sacrifícios. E aí entra até mesmo o judaísmo, embora acreditando num Deus só, o judaísmo também tinha práticas de sacrifícios. Diferença, lá atrás, né, nesses povos mais antigos, nessa mitologia greco-romana, persa, nórdica, egípcia, muitas vezes eles partiam até para o sacrifício humano. Então se começou com o sacrifício de animais, e isso tem lá no judaísmo, né? E até assim com determinados critérios. Então o animalzinho que ia ser morto e oferecido no templo dos templos tinha que ser uma pomba toda branquinha, tinha que ser uma ovelha toda branquinha, um bode todo branquinho, não podia ter nenhuma mancha, não podia ter nenhuma outra cor, lá na prática do judaísmo. Nos outros companheiros de outros povos, se matava animais. E a crença era de que para agradar aos deuses, né? O judaísmo era para agradar a Deus. Nos outros povos, para agradar aos deuses, essa morte, né? Essa imolação, tinha, digamos assim, que estar de acordo com um determinado valor. Então, o que eu quero de um Deus é alguma coisa menor, de menos valor, eu posso matar um animal menor. Mas se o que eu quero é algo muito valioso, que dá muito trabalho conquistar, então eu tenho que matar um animal maior. E aí, nessa questão de dar valor, né, a esse desejo, a esse pedido, para que o Deus me concedesse, se chegou inclusive a oferecer seres humanos. Muitas vezes mulheres virgens, e com o passar do tempo também vamos aproveitar isso. Eu não gosto do fulaninho, então vamos colocar ele lá como oferenda para o Deus? Então se imolavam as pessoas. Então começa não com um sentimento maldoso, não é? Começa com um sentimento de, para agradar a Deus, eu tenho que oferecer alguma coisa de muito valor. O que há de mais valor do que um ser humano? O ser humano tem muito valor, tem mais valor do que o animal. Então eles iam valorizando aí, né, de acordo com as intenções e os desejos e o que o Deus ia conceder. Mas num determinado momento passou até para um sentimento não tão bom, né, um sentimento mesmo de vingança, de maldade, de assim eu me livro daquela pessoa que eu não gosto. Então ela vai ser oferecida lá ao Deus, o Deus vai ficar satisfeito, vai me conceder o que eu quero e, por sua vez, eu me livro daquela pessoa que eu não gosto. Então a gente vai vendo como as coisas vão caminhando, né? Mas, voltando aqui, nessa parte dos sacrifícios já, a questão 669, que Kardec pergunta justamente sobre esses sacrifícios humanos, e a resposta é a seguinte, que os homens não compreendiam a Deus como sendo a fonte de bondade. Os homens daquela época eram muito presos às coisas materiais, só entendiam as coisas materiais. Então, entender um Deus que era a bondade em si, a misericórdia em si, o amor em si, para eles era muito difícil. Para eles, esse Deus, ou os deuses, eram parecidos com os seres humanos, desejando coisas, não é? Então, já que ele tinha que me dar alguma coisa, eu tinha que dar alguma coisa para o Deus, né? Para Deus ou para algum dos deuses, né? Então, falando mais especificamente de Deus,
o espírito que responde a Kardec diz que esses homens não entendiam Deus como sendo a fonte da bondade. Nos povos primitivos, a matéria supera o espírito. Novamente a gente vai lá para a escala espírita, né? Espíritos em que a matéria chama mais atenção, fala mais alto do que o próprio espírito. Não conseguem ainda se ver como espíritos, se veem como matéria. Se eu sou matéria, eu só vejo a matéria, eu quero a matéria e eu tenho que conseguir a matéria. Então está lá o primeiro grupo dentro da escala do Livro dos Espíritos. Numa segunda escala, numa segunda etapa, são os espíritos que já começam a se ver como espíritos e começam a desejar o bem, tentando se desapegar da matéria, tentando cada vez mais se ligar ao bem, às boas ações, não é? Então, o que o Espírito está dizendo aqui para Kardec é que lá atrás, esses povos primitivos, eles nem se viam como espíritos, eles estavam se vendo só como matéria. Eles se entregam ao instinto animal. O que o instinto animal faz? Eu preciso comer, eu preciso dormir, eu preciso me conservar. Se alguma coisa vier me ameaçar, eu tenho que me defender e nessa defesa eu posso destruir o outro, eu posso acabar com o outro, eu posso matar o outro. É um instinto animal. É por isso que são geralmente cruéis. O senso moral neles ainda não está desenvolvido. Então, senso moral, pensar no outro, ver que o outro também tem direitos iguais a mim, que o que eu quero o outro também quer, que nós devemos seguir, né, aprender a sermos irmãos. Então, esse senso moral ainda não está desenvolvido. Em seguida, os homens primitivos deviam crer naturalmente que uma criatura animada, um ser vivo, tivesse muito mais valor aos olhos de Deus do que um corpo material. Foi o que os levou a imolar principalmente os animais e mais tarde os homens, já que, segundo a falsa crença que possuíam, pensavam que o valor do sacrifício fosse proporcional à importância da vítima. Aqui o finalzinho, aquilo que a gente já falou, e ainda segue um pouco mais a resposta, mas que não precisamos caminhar por ela, né? E aí nós vamos ver justamente essa questão de, já que eu tenho que matar alguém para agradar a Deus, né, ou aos deuses, deixa eu colocar o meu inimigo na reta, melhor do que colocar o meu querido. Porque houve momentos até deles colocarem as pessoas que eles amavam, porque era justamente essa valoração. Eu tenho que agradar tanto a Deus que eu vou colocar lá, matar, oferecer a Deus um filho, a esposa, alguém muito querido, a minha mãe. Vamos lembrar lá da história de Abraão, que um espírito, né? Ele achou que era Deus, mas era um espírito. Manda ele matar o próprio filho. E ele leva o filho para um monte, numa pedra que já era mesmo, basicamente para essas oferendas, para esses sacrifícios. E na hora que ele vai matar o próprio filho para agradar a Deus, outro espírito aparece e diz: alto lá, para, não é isso que Deus quer. Libera seu filho. Já vimos a sua confiança em Deus. Não precisa mais nada. Então a gente vê que chega em alguns momentos até esse máximo, né, de imolar, matar até entes queridos. Mas seguindo aqui, Kardec também vai perguntar sobre um outro aspecto que não é especificamente esse sacrifício, né, de matar alguma coisa ou de oferecer, porque depois
graças a Deus também, com o correr do tempo, parou de se matar pessoas e animais e se passou a oferecer frutas, flores, objetos. Isso, flores, por exemplo, objetos, a gente ainda tem muito até hoje, né? Até hoje nós temos religiões que às vezes matam um bicho ou outro, mas que já estão mais nessas oferendas de frutas, de comida, de flores, de velas, de objetos, dependendo de quem é lá a entidade, o espírito, né? Mas Kardec, ele vai perguntar também sobre a questão das chamadas guerras santas, porque isso também faz parte dessa questão da adoração a Deus. Antigamente, cruzadas, Inquisição, aquele período lá para trás, né? Muito complicado. Todo mundo tem que acreditar no Deus único. Todo mundo tem que acreditar em Jesus. Todo mundo tem que seguir o cristianismo. E aí o que se fazia? Invadiam-se povos, cidades, né, para forçar aqueles povos a se tornarem cristãos. Eram as chamadas guerras santas, e a Inquisição não foi uma guerra santa, mas tinha todo o aspecto de uma guerra, porque também obrigava as pessoas a seguirem o cristianismo. Quem não era cristão também era preso, era morto. Então, Kardec também vai perguntar sobre isso. Olha, agrada a Deus, porque a questão da adoração é o que agrada a Deus. Então, agrada a Deus essas guerras? Agrada a Deus esse tipo de comportamento? Você querer forçar o outro a seguir a tua religião? E aí a gente faz o parênteses, né, trazendo para a gente hoje em dia, na doutrina espírita. Será que é válido a gente ficar forçando o outro a ouvir a gente sobre doutrina espírita? Querer forçar o outro a vir na casa espírita, a se tornar espírita? Porque aí tem aqui uma questão, né, que Kardec coloca na 671, que vai também trazer essa ideia para nós. A resposta, né, do espírito. Ele vai dizer primeiro que esses homens que foram para essas guerras santas, que ele não cita textualmente né, Inquisição nem as cruzadas, né, obviamente, mas a gente deduz porque foram situações bastante trágicas da história da humanidade. Ele diz que o espírito que respondeu: esses espíritos, né, eles são impelidos pelos maus espíritos e, fazendo a guerra aos seus semelhantes, vão contra a vontade de Deus, que diz que se deve amar seu irmão como a si mesmo. Então, na verdade, esses companheiros lá atrás, e a gente diria, infelizmente, até hoje, né, em alguns locais do nosso planeta, a gente continua tendo maus espíritos insuflando os maus sentimentos, o desejo de guerra, a matança de forma inclemente, porque os homens ouvem, de certa forma, né, e seguem as orientações desses maus espíritos. E aí a gente não se vê como irmãos, a gente não procura se entender, a gente quer forçar o outro a ter a mesma opinião religiosa que a gente, a mesma crença religiosa que a gente. Vou pular um pedacinho aqui da resposta, porque é grande, mas o Espírito continua dizendo assim: os povos são desculpáveis, falando desses que foram invadidos, agredidos, né, que receberam essa violência daqueles que queriam impor o cristianismo. Os povos são desculpáveis,
por não acreditarem na palavra daquele que o Espírito de Deus animava. Aqui, na verdade, ele está até se referindo a Jesus, né? Aqueles outros povos têm desculpa. Eles não ouviram Jesus, eles não viram Jesus, eles não estiveram próximo de Jesus. Então, como acreditar numa coisa que, vamos lembrar, isso aqui ainda é passado, é quando a gente ainda tem dificuldade de abstrair, a gente tem necessidade do concreto, né? E aí ele diz assim, continua, e se não lhes testemunharam os atos, como a gente falou, não viram Jesus, não viram as curas, não ouviram os ensinamentos. E como quererias que acreditassem nessa palavra de paz, isso aqui é o principal, quando a ides levar empunhando a espada? Como é que um povo lá no passado, ou mesmo no presente, pode acreditar no Deus único, pode acreditar em Jesus, nos ensinamentos de Jesus, se a gente está indo com a violência, trazendo para mais perto de nós? Como é que um companheiro no nosso local de trabalho, na nossa vizinhança, na nossa família, vai acreditar no que a doutrina espírita nos ensina, se a gente quer ensinar com violência, a força, forçando as ideias, não respeitando a ideia do próximo, não é? E o tempo está esgotando, já vi que está quase na hora, né? Mas vamos lá, terminando aqui. Eles devem se esclarecer e devemos procurar fazê-lo conhecer a sua doutrina, aqui se referindo à doutrina de Jesus, obviamente, através da persuasão e da brandura, e não pela força e pelo sangue. A maioria de vós não, aí ele traz para a gente, a maioria de vós não acredita nas comunicações que temos com certos mortais, ou seja, muitos não acreditam na comunicação do plano espiritual com a gente. Por que quererias que estranhos acreditassem na vossa palavra quando vossos atos desmentem a doutrina que pregais? Então, uma grande chamada aqui para o nosso comportamento no dia a dia. Como é que a gente está levando a doutrina espírita para os outros? Muito melhor levar pelo exemplo, pela compreensão, pela brandura, do que forçando, não é? E aí Kardec vai fechar magistralmente esse capítulo da lei de adoração, perguntando como é que a gente pode realmente agradar a Deus. Ele já tinha falado sobre a prece também na questão, agora perdi aqui, mas na 672, acho que é 672, ele fala sobre a prece, mas eu nem me alonguei aqui porque já teve aí uma palestra só sobre a prece, né? Mas essa 673, que é Kardec perguntando, então como é que a gente vai agradar a Deus? Não é lei de adoração? Não é para agradar a Deus? Então, além da prece, o que mais eu posso fazer para agradar a Deus? E aí a resposta magistral também dos espíritos, né, da espiritualidade. Deus abençoa sempre aqueles que fazem o bem. Então, qual a forma de nós agradarmos a Deus? Trabalhando no bem, fazendo o bem em qualquer circunstância. Lá no Grande Enigma, Leon Denis fala até no estado de prece, que aí as pessoas acham que é ficar se preparando para fazer prece ou fazendo prece o tempo todo. Não, o estado de prece é a gente no dia a dia, nas nossas situações de vida, estar fazendo o bem, cumprindo o dever, lembrando que isso nos ajuda a estar em contato com com a espiritualidade superior, nos ajuda a nos elevar o nosso pensamento para Deus. A gente não precisa ficar fazendo a prece se a gente estiver fazendo a nossa obrigação, cumprindo o nosso dever, fazendo o bem nas circunstâncias que se apresentam para a gente. Só que aí ele ainda vai detalhar: aliviar os pobres e os aflitos é o melhor meio de honrá-lo, né? Honrar a Deus.
Não digo com isso que Deus desaprove as cerimônias que realizais para orar a Ele. Então, olha só, tem religiões que ainda têm rituais, que ainda têm momentos específicos para honrar. O Espírito está dizendo, ó, Deus não está recriminando isso não, pode continuar fazendo, sem problema nenhum, né? Porém, aí olha só, outro ponto importante, porém, há muito dinheiro que poderia ser empregado mais utilmente do que o é. Então, o que ele está dizendo? Nesses rituais, nessas cerimônias, às vezes se gasta muito dinheiro para aquelas poucas horas, aí aquele mundo de flores depois vai morrer, não é? Um monte de coisa não vai servir mais para nada, a gente usa uma vez e não usa mais, quando aquele dinheiro poderia estar sendo usado em benefício daqueles que sofrem, daqueles que estão necessitados de uma sacola de mantimentos, de um cobertor para o frio, né? de uma mochila de caderno para a escola. Então, nós podemos empregar esse dinheiro de uma forma mais útil. Deus ama a simplicidade em todas as coisas. Então se construíam os templos enormes para os deuses, se construíam igrejas, templos imensos para Deus e para os santos, às vezes pintados a ouro com uma série de questões, e a população mesmo passando fome, passando necessidade. O Espírito está dizendo, olha, Deus ama a simplicidade, como nós aqui, simples, mas usando o dinheiro de uma forma útil. O homem que se prende às exterioridades e não ao coração é um espírito de visão estreita. Considerai se Deus deve se prender mais à forma ou ao fundo. A forma é o templo enorme, as imagens, a pintura a ouro, ou se ele se preocupa mais, se agrada mais do fundo, que é a nossa sinceridade, o nosso fervor, o nosso desejo do bem, os nossos atos mesmos de ajudar ao próximo. Então, que nós possamos, na medida do nosso possível, né, irmos aprendendo a agradar a Deus, adorar a Deus de uma forma mais útil, através das boas intenções, através das boas palavras, através dos bons pensamentos e dos bons sentimentos. O que importa é o que sai da boca do homem, não o que entra pela boca, já disse Jesus. Então, que nós possamos valorizar mais o sentimento e esse desejo do bem para agradar a Deus. Que Jesus nos abençoe. E agora, nesse momento, nós vamos estudar, né, ler o Evangelho segundo o Espiritismo, nas instruções dos Espíritos, os falsos profetas. Muito pertinente, né? O item 8. Se vos disserem, o Cristo está aqui, não vades, ao contrário, tendes-vos em guarda, porquanto numerosos serão os falsos profetas. Não vedes que as folhas da figueira começam a branquear? Não vedes os seus múltiplos rebentos, aguardando a época da floração? E não vos disse o Cristo, conhece-se a árvore pelo fruto? Se, pois, são amargos os frutos, já sabeis que má é a árvore. Se, porém, são doces e saudáveis, direis, nada que seja puro pode provir de fonte má. Desconfiai, porém, das palavras melífluas,
Desconfiai dos escribas e dos fariseus que oram nas praças públicas, vestidos de longas túnicas. Desconfiais dos que pretendem ter o monopólio da verdade. E agora, nesse momento, nós vamos nos preparar para o momento do passe, né? E os médios vão se colocar diante das pessoas e nós vamos fazer uma prece para esse momento. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem e que seja em seu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Meus irmãos, São Luís nos convida a caminhar nas estradas na nova doutrina dos espíritos, sem hesitação, porém com muita cautela, pois como o próprio Cristo disse, haverá falsos profetas em todos os cantos, pessoas que terão palavras melosas, porém falsas, pessoas que pretendem ter o monopólio da verdade, como assim disse no Evangelho. Tem aqueles que falarão em alto e bom som, mas seus exemplos não serão os de boas obras. São Luís nos fala que devemos julgar sim, se os que se dizem investidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs eternas. A caridade, o amor, a indulgência, a bondade, que concilia os corações e se em apoio das palavras apresentam também os atos. Esses serão as árvores de bons frutos. E devemos desconfiar daqueles que ostentam uma aparência de bom, mas seus frutos não são bons. Esse é um trabalho que se inicia na prece diária, na meditação, na integração com o pensamento divino, através do estudo do Evangelho. Aliás, a doutrina espírita nos dá meios de reconhecer os falsos profetas com o seu estudo constante na casa espírita. E assim como devemos julgar os falsos profetas, para nós não cairmos nas teias dessas pessoas, não sejamos nós as más sementes. Cultivemos em nossos corações os bons sentimentos. Mentira, desamor, indiferença, ignorância doutrinária não só perturbam, mas aniquilam as nossas possibilidades de iniciar com Jesus o caminho da nossa redenção e nos impedem de estender mãos fortes aos que nos buscam, suplicando não somente as nossas palavras, mas, sobretudo, os nossos exemplos construtivos. Graças a Deus. Nesse momento, elevamos nossos pensamentos para receber a mensagem do plano espiritual. Temos que nos ater àquilo que estamos passando
àqueles que estão conosco. Que a doutrina é clara. Ela nos explica verdadeiramente como devemos nos conduzir na vida. Semeando o bem, a concórdia, a união, a solidariedade e a fraternidade. Pensando que Deus nos ama de tal forma que todos os dias nos oferece oportunidades para que reflitamos sobre as nossas atitudes, sentimentos e pensamentos. Se eu estou diante do Evangelho, eu tenho que buscar seguir as pegadas do Mestre Jesus, amando os meus semelhantes. E Jesus nos ensinou a amar até os nossos inimigos, desejando todo o bem e toda a prosperidade para eles. Porque do que adianta eu ter a teoria toda dos ensinamentos de Jesus, mas não ser benévolo com o outro, não compreender as fraquezas do outro? Porque todos nós somos caminheiros da evolução. Estamos internados neste grande hospital que é a Terra, oficina de nossos trabalhos, para que nós possamos ser melhores a cada instante da nossa existência. Porque eu posso ter belas palavras, mas o meu coração continua frio, não olhando as necessidades dos nossos semelhantes. Mas não é só com dinheiro que se pratica a esmola. Há muitas maneiras de se exercer a caridade. É tolerando, é auxiliando aqueles que estão junto a nós. Valorizemos a vida assim. E olhemos a natureza que nos mostra a obediência a Deus, seguindo o seu curso. Tudo exatamente como Ele assim o deseja. Façamos a nossa parte, estudemos, valorizemos sim o estudo tão necessário ao conhecimento, mas o mais importante é a nossa exemplificação daquilo que nós estamos apreendendo. E Deus nos vê. E temos uma nuvem de testemunha nos observando, nos analisando, para ver como é que nós estamos nos conduzindo na vida. Então vamos fazer a nossa parte com dedicação, com boa vontade, mas acima de tudo com muito amor. E que Deus, na sua infinita misericórdia e amor, derrame as bênçãos do seu amor e da sua paz sobre todos vós na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, estamos finalizando mais um estudo do Livro dos Espíritos, do Evangelho, mais um trabalho de passe, de evangelização nesta casa bendita,
Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui desfrutando dessa boa vibração. Que a gente possa levar para si, para as nossas casas, no retorno aos nossos lares, essa vibração tão abençoada. E que seja em seu nome, Senhor Jesus, em nome de Deus, acima de tudo, nós pedimos permissão para encerrarmos a palestra da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E antes da gente dispersar, nós gostaríamos de relembrar aos companheiros que no dia 4, domingo, às 13 horas, nós teremos o nosso almoço em homenagem ao Dia das Mães. Os convites estão nas redes sociais, mas quem quiser falar com a Fátima, a Sandra não está aqui hoje, mas a Fátima, ela pode auxiliá-los no pagamento do almoço. Outra coisa é o trabalho que os jovens estão fazendo de sublimação. E está cheio de novidades lá na cantina, para que a gente possa presentear as nossas mães, né? Quer dizer, cada um presenteia a sua mãe. Eu não tenho mais a minha aqui, mas vocês têm a vossa, né? Então, vamos lá fazer um agradinho para nossa mãe, né? E incentivar os jovens a continuar nessa tarefa, porque afinal essa tarefa também é um auxílio que a gente recebe para casa. Então vamos incentivá-los bastante para que eles continuem nos oferecendo essas mimosidades aí, tá? Lá na cantina tem uma prateleirinha lá com as coisas. Quem quiser visitar, é só chegar lá na cantina e ver, tá? No demais, quem precisar de um atendimento fraterno é só permanecer na sala. E no demais, que todos retornem aos seus lares com a paz de Deus.